Manda ver, Gustavo. Qual vai Muito ser? bem. Então vamos lá. É, Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela com algumas coisas assim mais visuais do que o resumo que eu preparei, tá? Mas basicamente, vamos lá, vamos para o capítulo 3 então, que ele fala dos benefícios do KMM. Pessoal, antes de ir para o capítulo 3, eu dei uma passadinha no prefácio também, que a gente não fez o comentário dele aqui, né? E o prefácio também menciona alguns benefícios do KMM. Eu queria dar uma passadinha aqui bem rapidinho, tá? Como o capítulo 3 ele é bem curtinho, né, acho que a gente tem tempo aí para comentar um pouco mais. O prefácio, ele tem lá uma listona assim de benefícios, né? Até um pouquinho de uma forma assim um pouquinho desorganizada. Então quando eu fui preparar o resumo aqui, eu ainda dei uma organizadinha, tá? Então, basicamente, a gente tem ali no prefácio alguns benefícios que estão relacionados assim à gestão de mudança de uma maneira assim mais geral, uma maneira mais ampla, tá? Que são os seguintes benefícios. O primeiro é ajudar a entender o sistema que está sendo gerenciado, ou seja, entender os serviços e os seus fluxos, né? Para quê? Para que os responsáveis por ele evitem tomar decisões ruins que vão acabar afetando os projetos, o serviço, as pessoas, né? O próprio negócio. Então, a primeira coisa, né, assim, é você entender a complexidade do ambiente que você está enfiado. O segundo benefício é que com o KMM você tem até como decorrência desse entendimento, né, dessa transparência que você ganha, você tem também o alinhamento entre as pessoas e os times que estão envolvidos nessa iniciativa de mudança, né, sobre o seu propósito da iniciativa, né, e como abordar a mudança. O outro ponto, o outro benefício é que, ao contrário de métodos assim que são revolucionários, né, que eles chegam suplantando os sistemas que existem em uma organização, o KMM ele complementa outros modelos e frameworks. Então, se você tem PMBOK, se você tem CMMI, né, o KMM não vai tirar nada do que tem ali, tá? Ele vai complementar outros modelos, outros frameworks e vai trazer um pensamento sistêmico que vai abordar não só o conhecimento aí mais hard, né, de como funcionam os serviços, os sistemas, como também vai trazer uma abordagem voltada a pessoas que incorpora psicologia e sociologia da mudança. Sobre esses pontos, eu até vou falar um pouquinho mais aqui e eu vou mostrar o pôster de cultura para vocês. É, outros benefícios que estão ali no prefácio, eles já começam a apontar mais para os pilares e para os níveis do KMM mesmo, tá? Então são três, né? Eles falam em cultura, práticas e resultados, tá? Então, na cultura é o quê? O KMM ajuda a conhecer a cultura organizacional, tá? E a partir daí, você ter um entendimento das situações reais, definir ações apropriadas para aumentar a efetividade dessa cultura. Então, a gente está falando do quê? Na sociologia ali, tá? São as dimensões sociais, são os valores culturais que estão presentes ali na empresa. Em seguida, ele vai descrever as práticas para uso na escala organizacional a partir de uma avaliação objetiva do estado atual dessa empresa. E, a partir daí, também você tem o guia para as ações de melhoria. Tá? Então, você faz aquele assessment de práticas, né? Verifica lá o que está em andamento, né? Faz o assessment cultural também, verifica quais são os valores culturais presentes, as dimensões sociais, e a partir daí você tem caminhos que o KMM aponta para melhoria, né? A introdução de valores, a introdução de elementos estressores, que vão ser práticas, que vão ajudar a introduzir e reforçar esses valores, tá? E assim você obter melhores resultados. E, por falar em resultados, né? O KMM vai te ajudar
a melhorar o posicionamento da organização no mercado. Ou seja, ele vai te ajudar a ter produtos mais alinhados ao propósito do cliente, produtos e serviços, né? E vai te ajudar a ter uma exposição a riscos apropriada, de forma que você crie também resultados econômicos favoráveis para a empresa. Aí, então, assim, isso foi uma coisa assim bem resumida, né? Aí o capítulo 3 ele começa a entrar já nos benefícios, mais voltados aos níveis de maturidade mesmo, tá? Então, eu até vou compartilhar aqui a tela com. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Será que você consegue me dar acesso de compartilhamento aí, Grilo? Por favor. Joia, obrigado. Então, eu vou mostrar alguns pôsteres, tá? Aqui do KMM Plus. Eu não sei se vocês já têm acesso, né? Só para eu ter uma noção, quem que tem acesso ao KMM Plus aqui, sem ser pela conta gratuita? Grilo, só o Grilo, né? Tá bom. Então, eu espero que. E o RS também, União das Repúblicas Socialistas, só faltou soviéticas. Só faltou soviéticas na frente. Desculpa, o RS, eu não sei seu nome, eu só falei o que apareceu aqui. Tá? Muito bem. Né? Então, pessoal, eu espero que vocês, que esses pôsteres que eu vou mostrar aqui hoje sirvam como um tira-gosto aí, vocês se animem eventualmente a assinar, tá? O KMM Plus. A assinatura mais barata dele é 80 euros por ano, tá? Não é tão barato assim, mas olha, para mim, pelo menos pessoalmente, compensou, tá? Muito bem. Então, capítulo 3, vamos falar de benefícios, tá? É, o primeiro, ele começa a falar aqui do alívio da sobrecarga, né? Tanto nos níveis individual, ML0, quanto no nível de time, ML1, quanto no nível de serviço também, ML2, você tem o alívio da sobrecarga, né? Então, assim, pessoas menos sobrecarregadas, times menos sobrecarregados e serviços também que vão começar a melhorar o seu fluxo por estarem menos sobrecarregados, né? Então, o serviço, um workflow, né? Aquela passagem de bastão entre pessoas e times, ela começa a ganhar eficiência aí, tá? No entanto, apesar desse alívio, né, e apesar de alguns ganhos aí na eficiência, o serviço até ML2 ele ainda é insatisfatório do ponto de vista do cliente, que é o que conta, né? Ainda não chegou numa característica de previsibilidade. Por quê? Porque ainda não tem uma gestão eficiente, das filas e do estoque, né? Então, a variação do lead time ainda é grande. Ou seja, é uma distribuição de lead time de cauda grossa. E por que que isso é importante? Porque para muitos negócios o lead time é um critério de adequação, tá? Então é bom a gente ter isso em mente. É, em ML3, você já tem assim, uma característica de um serviço com uma previsibilidade legal já. E o fluxo ele já está mais rápido e suave. Por quê? Nesse nível, o serviço fim a fim, ele já está livre da sobrecarga. Dessa forma, o que entra de pedido do cliente sai mais rapidamente. Então, você tem instrumentos do Kanban usados para melhorar o serviço, como filas, como classes de serviço, né? Então, você já passa a ter um lead time aí bastante encurtado, ele já é de cauda fina e já é perceptível externamente, porque é um fluxo fim a fim que chega para o cliente mais rapidamente, tá? Então, o cliente já começa a reportar a sua satisfação com o serviço. Então, essa questão da sobrecarga, né, apesar aí do pôster que ele mostra ele até ML0 e ML1, ele vai até ML3, tá? Ele desce até ML3 de forma que no nível 3 você já está livre da sobrecarga, tá bom? Então, sobrecarga acaba sendo um problema de ML0, 1 e 2. No 3 ele está resolvido. Muito bem.
Um outro benefício é a entrega de serviços. Ou seja, já é um paradigma, né? Já é um pensamento. Porque um serviço sempre é alguma coisa entregue a alguém, que é o cliente. E o cliente, ele passa a ser um papel explícito na maneira da organização gerenciar os seus serviços desde o ML2. A partir do ML3, quaisquer mudanças que você faça só são consideradas melhorias se o cliente enxergar aquela melhoria. Se não, não. E isso quer dizer que é o cliente, né, e os seus critérios de adequação que vão acabar dirigindo as características do produto e serviço, como design, implementação e entrega de serviço. Né? Então, isso acontece muito forte em ML3 e ML4. Tá? No nível 3, o benefício dessa orientação a serviços está que as expectativas do cliente já são atendidas de maneira regular. Né? Então, o cliente está sempre satisfeito. E o negócio acaba tendo uma forte orientação ao propósito, que é servir o cliente, para que ele seja atendido em suas necessidades e em suas expectativas. O próximo benefício é a agilidade e a resiliência em nível organizacional. O que que isso quer dizer? Que o KMM ele traz para as pessoas é, mecanismos de feedback e framework de tomada de decisão, que são a visualização, as métricas, as cadências, os valores culturais, as políticas, as ações de liderança, enfim, todas aquelas práticas específicas que você tem no pôster de prática, né, mais a maneira de você introduzir elementos estressores para reforçar os valores culturais, né? Tudo isso vai te ajudar a ter uma agilidade organizacional maior e uma resiliência organizacional maior, né? Tem um pôster que fala de agilidade e resistência, que é esse aqui, ó, é o Building Resilience, construindo resiliência. Deixa eu ver se ele já está traduzido. Vamos ver. Aí ele já está. Muito bem. Então, eu gosto desse gráfico aqui, tá? Em que ele fala de que qual que é a diferença de agilidade e de resiliência, né? Agilidade é a capacidade que a empresa desenvolve de aproveitar oportunidades a tempo para que você aumente aqui o seu resultado, tá? E também a resiliência é a capacidade que a empresa desenvolve de se recuperar de choques, se recuperar de crises, se recuperar de eventos aí, imprevistos. Então ele se recupera e volta aí a ter a sua receita naquele mesmo patamar, né? Naquela mesma tendência que ele tinha antes do choque. Tá? Então, esse item, esse benefício, ele é isso, tá? Ele é a combinação, né, de você desenvolver na empresa agilidade e resiliência. Bem, no nível 4, a empresa ela já tem um entendimento assim total do pensamento sistêmico. Ela já enxerga a si mesma como um sistema de sistemas, ou seja, uma rede de serviços que são interdependentes. Né? Então, o resultado, o outcome desse entendimento, dessa estruturação, é que a empresa passa a fazer entregas complexas, né? Com uma rede de dependências complexas, de uma maneira eficiente e de uma maneira previsível também dentro do que o cliente espera. Tá? E isso ajuda, né, essa orientação à rede de serviços, que é o paradigma da orientação organizacional ao serviço, né, vai dar para a empresa o desenvolvimento também de habilidade para reconfigurar os seus serviços, para construir serviços novos, sem prejudicar serviços existentes. Né? Do que eu estou falando? Vamos supor que você faz uma strategy review
né? E percebe uma oportunidade de negócio nova, né? De você atuar com um serviço, com um produto novo. Então, se a empresa está em ML4, ela tem essa capacidade de se reconfigurar sem prejudicar os serviços existentes, de forma que ela consegue aproveitar essa oportunidade e começa a operar nesse novo serviço, a construir esse novo produto. Tá bom? Agora, se a empresa não está nesse nível ainda e faz um strategy review, né, ela até pode descobrir um nicho novo, um filão novo, mas ela não vai ter a capacidade de se adaptar, de atuar nesse novo mercado sem prejudicar outras coisas que já estão andando ali mais ou menos. Tá? Então, agilidade e resiliência em nível organizacional busca essa capacidade lá em ML4, tá bem, pessoal? É, outro benefício aqui é o quê? É a gestão de risco, né? E o desempenho econômico melhor, né? Progressivamente melhor. De forma que em ML4 você já tem uma governança dos seus processos, dos seus serviços tão boa e uma proteção contra riscos tão boa que você já tem aí os resultados financeiros garantidos, né? Então, essas ferramentas de governança e proteção contra riscos são o demand shaping, a alocação de capacidade, né? São classes de serviço que mais avançadas do que aqueles 4 estereótipos que a gente conhece lá no curso KSD, né? Que é o normal, o expedite, o data fixa e o intangível, né? Você pode desenvolver, né, classes de serviço mais específicas para o seu serviço, para o seu negócio, tá bem? É, e então você já passa a ter aí técnicas para avaliação de riscos, né? Você tem uma capacidade de triagem que vai te permitir escolher as demandas que você vai atuar agora, o que que você vai deixar para mais tarde e o que que você não vai fazer. Dessa forma, você consegue o resultado econômico muito melhor, tá? E no ML5, essa cultura de melhoria contínua, né, de você ir tornando os processos da empresa mais robustos, vai ajudar a empresa a contribuir ainda mais com os resultados financeiros, sem perder satisfação do cliente. Ou seja, vão ser aqueles ganhos marginais na eficiência que vão é, é, aumentar a robustez aí do caixa da empresa. Tá? Gustavo, a gente, não sei se você estava vendo as mensagens, mas Não tô. aqueles Desculpa. 15 minutos que a gente tinha combinado já foi. Se você puder ir dando uma fechada aí, Tô acabando já, tá? beleza, Mais show, 2 minutinhos. maravilha. Aí, o último benefício, aliás, o penúltimo benefício citado aqui é a reinvenção e a sobrevivência a longo prazo. Tá? Então, o que acontece? Durante essa semana, a gente trocou ideia lá no grupo sobre o single loop learning, double loop learning, né? Então, de ML1 até ML5, você já tem você tem ali os single loop learnings, né? Então, um flow review é um single loop learning voltado a melhorar unicamente o fluxo. O service delivery review voltado a melhorar o atendimento ao cliente. No ML6, você já tem o Double Loop Learning. Então, você vai questionar no nível 6 não apenas o que você faz, o como você faz, mas vai questionar por que a empresa existe, quem a empresa é. Ou seja, você vai tratar umas questões mais fundamentais aí de identidade e propósito. Tá? E isso está relacionado aí à reinvenção, né? Então você vai avaliar no nível 6 se identidade e propósito continuam relevantes, tá bom? Então, coloquei no resumo ali também aquele diagrama que fala sobre o single e double loop learning, tá bom? Então, um exemplo de um double loop learning é aquele que eu comentei anteriormente. Você faz uma strategy review, né? É, é, vai validar a sua estratégia, né? E você pode vir a perceber que você tem uma oportunidade, né? Ou seja, você repensa, então, o que você faz. Você vai repensar o seu porquê.
ali quando você tem essa capacidade, tá? E se você tiver também é, é, a capacidade de reinventar o como você faz, o que você faz, você vai ter a capacidade de reinvenção, ter a capacidade de executar esse double loop learning. Por fim, o que o último benefício aqui citado pelo capítulo são os melhores resultados de negócio que são alavancados por uma cultura que cresce é, continuamente, tá? Então, do que a gente está falando, né? De você sair de uma cultura em que o foco é o individual, né? Evoluir para um foco mais tribal, né? Mais aqui identitário, ou seja, quem nós somos, até um, um ponto em que você começa também a, a, a desenvolver outros raciocínios, né? A tornar claro para a empresa o porquê existimos, ou seja, como atendemos o cliente, né? Então é o altruísmo aí, estamos olhando para fora no nível 3. O que fazemos? Por exemplo, a triagem está muito relacionada a você escolher o que fazer, né? De forma que você, né, continue orientado ao propósito, né? E no ML5 você tem o como fazemos, ou seja, você buscar aqueles ganhos, aquelas melhorias marginais ali para ter resultados cada vez melhores, né? Então no ML5 você tem o quê? A humildade de saber de perceber que nem tudo é perfeito. Você consegue melhorar ainda mais. E aqui na reinvenção, você repensar todos os outros pontos acima, né? Por quê? Porque você quer sobrevivência a longo prazo. E trabalhar nessa sobrevivência a longo prazo da empresa, né, requer aqui uma orientação ao dever muito forte, tá bom? Então, pessoal, esses são os benefícios aí, tá? Então, mostrei para vocês aí, ó, 3 pôsteres, né? Um é o de cultura, o outro é o de resultados e benefícios, e o outro é o de construindo resiliência. Tá bem? É isso aí, galera. Oh, valeu, Gustavão. Obrigadão, cara. Vamos então agora para uns 15, 20 minutinhos de perguntas e depois a gente entra no capítulo 4. Acho que o primeiro que quer fazer uma pergunta aí é o Zé, que está com a mão levantada. Então, quem mais quiser fazer pergunta também, levanta a mão aí e a gente vai chamando. Fala aí, Zeca. Eu ia até fazer a pergunta se era o momento, né? Mas você já respondeu já que quer esse espaço aí. A gente está falando de empresa, né? Está falando de benefícios. E eu quero saber, assim, primeiro entender, passar o que eu entendi para ver se é isso. Porque quando a gente está falando de uma empresa, a gente está sempre falando como se fosse uma coisa única. Eu vou fazer um recorte e dar um cenário para se a minha visão está correta. Eu tenho um cenário que eu tenho empresa fornecedor. Então, a empresa já saiu desse foco único, que é empresa e fornecedor. E eu estou entendendo que o nível do KMM ele vai ser afetado pelo fornecedor, porque eu tenho a empresa normalmente no nível estratégico, ela recortando um pouquinho mais, com PO, com gerente lá de produto, com marketing, está lá dentro do cliente. Mas o tático está do lado de cá, que às vezes terceiriza PO, o Scrum Master, os desenvolvedores, que é onde vai fazer a entrega, né? Então, minha pergunta quando eu olho para o KMM, e a impressão que eu tenho é sempre uma coisa única, mas não necessariamente é única. E em não sendo única, né, eu olhando também para esse tático, porque esse tático vai entregar, em última instância, é o desenvolvedor que está entregando lá na ponta final, eu posso estar no nível 2 ou 3. Uma troca brusca de fornecedor, eu não volto o nível, eu não posso voltar o nível, porque aí o fornecedor entra, não conhece nada do processo, ou seja, como é que a gente encaixa essa questão? Primeiro, de a empresa ela não ser um corpo único, né? E trocando fornecedor, e eu não vi ainda na leitura, a gente não acaba podendo voltar de nível, estou nos benefícios lá do ML2 ou ML3, cara, tem que começar tudo de novo, o pessoal não sabe usar ferramenta, não sabe o que é indicador, não tem ainda a mentalidade que já foi adquirida por quem saiu. Como é que vocês veem isso? Vocês têm passado por essa experiência? Como é que a gente analisa isso olhando o KMM para esse cenário que eu estou recortando? Faz sentido isso, gente?
Perfeito. Vamos lá. Aí, ô Zeca, eu só queria abordar dois tipos de fornecimento aí, tá? Um é aquele de outsourcing mesmo, é o body shop. A empresa Isso. lá, ele te dá, ó, toma aqui um PO aí, cuida dele aí, né? Eu só vou pagar o salário do cara, tá? Esse modelo, né, de fornecimento, isso é muito comum, né? É, e aí o que acontece? É a empresa, quem faz a gestão do serviço e da pessoa, né? E aí, quando por alguma questão contratual aí você troca de fornecedor e acaba também trocando de pessoas, você precisa fazer essa gestão, tá? É, assim, não tem muito segredo aí, tá, Zeca? Quando você faz uma troca de um fornecedor assim, né? Em muitos casos, Zeca, quando você troca um fornecedor, tem algum acordo para segurar as pessoas. Em outros casos, não. Então, quando você troca de empresa, né, mas mantém as mesmas pessoas, menos risco, legal. Né? Mas quando você faz uma troca aí mais geral, você está fazendo um caicaco, né? Você está fazendo uma revolução. Você está dando aí uma bela de uma mudada. Então, qual que é o efeito imediato aí desse caicaco? É uma queda, né? Então se você está iniciando, ô Zeca, uma curva J mais profunda e mais demorada, né? Entendeu? Eu penso que quanto mais madura é a empresa, mais ela tem a capacidade de lidar com essa curva J. Porque os seus processos, os seus frameworks, a sua governança, né, o seu modelo de tomada de decisão, ele vai estar cristalizado, vai estar transparente, ele vai estar explícito, né? Ele não vai estar tácito na cabeça das pessoas, ele vai estar explícito, né? Documentado, tá? Então, é uma forma de você proteger a empresa contra riscos, né? Então, ML4 na veia, tá? Agora, um outro modelo aí de contratação é aquela coisa, a empresa do Kaique, ela contrata um serviço da empresa do Grilo, né? Ela não contrata as pessoas, ela contrata um serviço, né? Então ela manda demanda e pega resultado, né? Veja, Zeca, como é que você consegue ser uma empresa ML3 se você depende de um fornecedor ML0, Esse é totalmente o ponto. imprevisível, né? Esse é o ponto. Como que você vai atender a expectativa do seu cliente, da temporalidade das entregas, né? A expectativa do tempo de entrega, com um fornecedor que faz parte do seu workflow, faz parte da sua cadeia, né? Que não é confiável, né? Então veja, o ML3 ele ainda tem esses riscos, né? Para você ir para o ML4, Zeca, você começa, né, a colocar assim, modelos de governança para o seu fornecedor também. Tá? Veja, é que nem quando uma empresa estatal faz uma licitação e ele pede que as empresas participantes sejam aí um CMMI nível 2 pelo menos. Né? É uma forma de você pedir ali um modelo de governança mínimo. Tá? Então, em ML4, é importante que você busque, né, entender a sua cadeia completa de fornecimento, e que você seja realmente altruísta e, mais do que isso, pragmático. Ajudar o seu fornecedor ali a desenvolver em si a maturidade organizacional para que o serviço dele para a sua empresa seja previsível. Show. Valeu, Gustavão. Kaique, qual que é seu? Fala aí. Então, eu queria até ver do pessoal, assim, de todos vocês, né? Eu estava lendo aqui e a gente não tem como não seguir pensando assim na evolução da maturidade, como até acho que a forma que o Cosina foi explicando foi isso, né? E aí eu fiquei assim meio viajando e pensando que fala-se muito na identidade, entender quem a empresa é, quem o serviço é,
E aí trabalhar para o propósito, como uma forma de amadurecimento, assim, né? O que nós somos e depois por que nós somos, por que nós fazemos. Mas depois eu fiquei me perguntando, será que realmente é isso? O propósito ele vem depois da identidade, sabe? Me parece um pouco contrassenso, assim. E aí eu fiquei, poxa, será que eu entendi errado? Ou sabe? Ou realmente pode fazer sentido, ou tem algum nuance aí, alguma coisa em relação a o desenvolvimento de um que é mais forte do que o outro em determinados momentos. Mas eu fiquei realmente com essa pulga atrás da orelha, assim. Poxa, será que o propósito só vem depois? Tá? Eu queria ouvir vocês sobre isso. Posso dar meus 2 centavos aqui? Meu entendimento? É, assim, em qualquer ambiente, né, você começa a enxergar o seu papel, né? Assim, é até uma coisa assim egoísta, tá? Você olha para si, né? Você olha para si em relação àquele ambiente, em relação àquele contexto social, né? Em seguida, você olha para o time, né? É o quem somos, tá? Você entende, você busca uma integração com o time. Em seguida, uma integração com o workflow mais amplo, né? Com o serviço em si, né? Então, é um processo de você ir expandindo o seu olhar, a sua análise, a sua consciência, para que quando você começa a olhar para o cliente, né? Lá no ML2, aí sim você começa a olhar para fora, né? Então você tem o valor cultural ali da consciência do cliente. É a mera consciência. Ó, tem um cliente aqui, tem um cara, uma pessoa, né, alguém que vai usar o resultado, né, desse fluxo aqui, o produto gerado por esse fluxo. E aí no nível 3 você tem de fato o atendimento às expectativas do cliente, né? Então aí que entra o altruísmo mesmo, né? Poxa, o meu trabalho ele tem um porquê, né? Ele tem um propósito e o propósito é resolver a vida do cliente. Então, Kaique, antes disso, você está lidando com as questões mais internas ainda, né? Interno em você, né? Depois expande um pouco para o time, expande um pouco para o serviço, até que você já tenha a capacidade de olhar para fora, tá? Isso, assim, a gente fala no sistema, tá? Não no indivíduo, entendeu? Você pode ter indivíduos extremamente maduros trabalhando em serviços extremamente imaturos, né? De forma que esse serviço, esse ambiente não vai ter ainda a prontidão para entender os posicionamentos e as sugestões de melhoria de uma pessoa muito madura, entendeu? Essa pelo menos é a minha interpretação, tá? Porque talvez o ponto não seja identidade e propósito como um depois do outro, mas o nível em termos de social, assim, que eles estão individual, naquele pequeno grupo, depois serviço, organização, clientes, tudo. Né? Sabe, Kaique, que assim, na prática, eu enxergo isso, tá? Eu enxergo times que só estão preocupados com entregar, com deploy, com fazer tarefa. Ah, Eles não estão preocupados com quem vai receber, se vai demorar ou não, se vai atender a expectativa ou não. Estão preocupados em se livrar da tarefa. certo. Então, isso é o olhar para si, isso é o olhar para dentro, né? Isso é o lidar ali com uma carga de trabalho, pode ser excessiva ou não, né? Mas enquanto ele está ali numa sobrecarga, dificilmente ele vai conseguir olhar para fora, né? Então, você precisa ir resolvendo esses problemas, Ah, né, desses trabalhadores ali, para que eles estejam suficientemente bem dispostos para olhar para fora, para olhar para o cliente.
para olhar para outras áreas que fazem parte de uma entrega de serviço. Legal, legal. Bacana. Quem mais quer fazer algum comentário? Não precisa ser só pergunta, tá? Teoricamente, a gente lê o capítulo, a gente, né, pode também comentar, discordar. Acho que esse espaço aqui é menos perguntas e respostas e mais conversas, né? Eu, por exemplo, achei esse capítulo ótimo para buscar argumentos de quando eu preciso vender a ideia né, como se vale a pena adotar Kanban ou não. Então, eu olho para a empresa onde eu quero, né, convencer, entendo um pouco do contexto, vou para esse capítulo 3 e ali tem um monte de dicas assim de como argumentar, né? E achei que é um daqueles capítulos que tem que botar um adesivinho assim marcando para sempre voltar nele, assim. Tem Sim. uma coisa que eu achei legal, assim. Na verdade, tenho várias perguntas, viu? Que são meus reflexões, assim. Mas uma que eu fiquei pensando é que, especificamente nesse tópico sobre a pressão excessiva, né? Overburdening, acho que é assim que ele fala. Uhum. Que à medida que a maturidade vai aumentando, é como se a pressão fosse sendo distribuída. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Ela está no indivíduo, depois no time, depois ela vai para o fluxo, assim, para o serviço. E aí, como ela vai sendo distribuída, a pessoa sente menos, e aí talvez ela consiga fazer É, coisas diferentes, melhorar a qualidade, entregar no prazo, porque, né, distribui melhor isso. Pelo menos é, nos níveis mais baixos de maturidade. é. Assim. Acho que um ponto aí, Kaique, é que lá em ML2 você tem o quê? A pressão, ela passando dos indivíduos dos times para as gerências, tá? É o chamado heroísmo Ah, gerencial. gerencial, Porque antes disso, é o heroísmo individual, né? Você está num ambiente de uma maturidade mais baixa, com uma sobrecarga de trabalho danado, então você tem que lidar com esses problemas de sobrecarga, né? Que acaba impactando a qualidade, né? Que acaba impactando horas de trabalho, saúde mental, enfim. E no ML2, você já passa a ter uma camada mais tática que já bate no peito e compra umas brigas dentro da empresa, né, para as coisas acontecerem, para a coisa melhorar, né? Você já passa a ter uma gestão um pouco mais madura que não apenas atender os clientes e buscar é, é, as priorizações aqui dentro da empresa, né? Mas você já passa a ter lideranças que vão ajudar a de fato tornar os fluxos mais eficientes, removendo obstáculos nesse fluxo. Tá? Negociando políticas e classes de serviço entre os demais serviços aqui de um workflow, enfim. Né? Então, dessa forma, pela ação da liderança, pelo heroísmo mais gerencial, você passa a ter também uma redução de sobrecarga. Então, veja, não é apenas a distribuição da pressão, mas é a redução da pressão, né? Porque você passa a ter mais ferramentas para lidar com as demandas, tá? Eu faço até uma legal. reflexão sobre isso, que é da pergunta que eu fiz, porque vamos pensar lá, hipoteticamente, o nível 3. Eu passo a fazer a empresa que ela, nos processos dela, ainda permite, porque dá trabalho chegar no nível 3, né? Dá trabalho você conscientizar que você não tem só que codar, que você tem que olhar para o fluxo inteiro. As pessoas às vezes não sabem nem o que é fluxo, aí você começa a fazer um trabalho que demora, porque você não entende fluxo de um dia para o outro, o propósito, que não adianta você fazer se não chegou em produção a tua entrega, ou não chegou no cliente, o teu trabalho é zero, não tem 99%. Tudo isso é uma construção. Eu fico vendo que a empresa que depois de construir
ela tem um relacionamento, uma dependência do fornecedor, ela joga tudo isso fora porque tem uma outra área que está olhando mais barato, melhor, ou seja, traz outra aí mais baratinho, sem olhar para o sistema como um todo, que esse baratinho é muito caro. Eu penso que ela não está no nível 3, porque se ela tem um processo em que ela se autodestrói para começar tudo de novo em determinado ponto ali do seu tático, é um nível 3 que ele não é sustentável. Ela pode estar até já ali em determinado momento atingindo o nível 3, mas por essa fragilidade no seu processo, ela de verdade ela não é nível 3. Ela acaba se autodestruindo, né? E volta para o nível 2, enfim, já vi de tudo, né, nesse nosso mundo, mas eu tenho passado muito por essas experiências, que é, cara, mais baratinho, licitação, quem ofereceu o menor preço, e eu falo, pô, você sua tanta camisa, né, faz um trabalho e de repente jogam tudo fora, não pergunta para o cliente, né, é uma área separada lá que vem de cima para baixo. Então, não é simples assim dizer que é um nível 3. A gente sabe que isso aqui não tem um selo, não tem uma lógica absoluta, mas tem muitas coisas por trás para você dizer, cara, estou nesse nível de maturidade. Legal. É assim, é desalinhamento, né? Deixa eu só. Tem mais 40 minutos aqui. Pinzon, podemos começar a sua parte? E aí a sua pergunta aí a gente guarda para o final? Pode ser? Tá, Pode beleza. ser? Beleza. Show. Acho Então, que... Pessoal, ó, deixa eu só jogar uma pimentinha aqui. Uma outra alternativa que a gente pode combinar não necessariamente nos comprometermos com 2 capítulos por encontro, para não ficar corrido, né? Porque se o Pinzon começa a fazer o resumo agora e o pessoal começa a sair, ele vai ficar bem chateado, né? Enfim, fica mas tá de uma boa, João. Mas reflexão aí. agradeço, acho que assim, é tranquilo. Vai estar gravado? e tem 40 minutos, o que teoricamente daria para a gente fazer Ah. 15 de, né, falando o resumo e mais 25 conversando aí. Então, não sei, a gente pode fazer essa votação também depois lá no grupo do WhatsApp. Pode ser, Gustavo? Show. Vou Vamos seguir lá, aqui, tá? manda ver. Tá. 15 minutinhos aí. Só quero ver, hein? Boa noite, pessoal. Tá? Para quem não me conhece, sou Eduardo Pizon, tá? Trabalho como Agile Lean na Singenta Digital e eu fiquei responsável por trazer para vocês o capítulo 4, tá? O capítulo 4, ele é bem interessante como esses capítulos iniciais eles vão se conectando, né? E a gente acabou de ver sobre os benefícios do KMM. E aí o capítulo 4, ele traz uma aplicação prática de como os benefícios desse KMM, como o entendimento do diagnóstico de onde estamos em relação à maturidade e como podemos evoluir a partir daí, né? Começar a criar uma evolução experimental a partir de onde estamos hoje, de forma prática, sabe? De forma tangível. Então, ele traz um case de, olha, vendo o que você aprendeu nos benefícios, antes de começar a falar das práticas, da cultura, dos resultados, eu quero mostrar que isso aqui é algo tangível. A gente não está criando alguma coisa, um livro muito mais filosófico, muito mais de ideias, mas algo que você pode ter resultados que sejam completamente tangíveis na sua organização, sabe? Então, eu acho que a ideia de colocar esse capítulo logo no comecinho do livro é um gancho que instiga você a querer avançar e entender melhor como é que eu consigo me aprofundar nesse ferramental do KMM para eu tomar as melhores decisões de o que eu posso fazer para garantir a evolução experimental e a melhoria colaborativa entre a minha organização. Beleza? Então, tendo dito isso, eu vou voltar aqui para me ater ao livro e mostrar um pouquinho para vocês um resumo do que é que foi conversado nesse capítulo, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E aí, qual é o contexto que o capítulo 4 do livro ele fala? O contexto é o case prático da BBVA Finance Divisions, na Espanha, tá? E como, em um ano, a Teodora, junto com o David, dentro de um processo de consultoria, conseguiu trazer eles do nível de maturidade 1,
ou seja, mais focado em times, para um nível de maturidade 3, focado no alinhamento ao propósito, no entendimento dos clientes, das suas necessidades, dos seus critérios de adequação, para que a estratégia seja orientada por esse feedback em relação aos clientes, certo? Então, o contexto desse capítulo, ele fala do processo de melhoria evolucionária desse banco, como um exemplo prático de como as práticas, culturas e resultados no KMM podem ajudar a nortear o processo de transformação, e essa parte é muito interessante. Nesse caso, que é um caso real, ajudou a salvar a transformação ágil do banco. Porque o processo de consultoria com o Kanban, o KMM começou depois de alguns, começou pelo livro ali, acho que foi 2019, mas desde 2017 ele tinha começado a transformação ágil. Outro ponto importante de contexto é a necessidade de alinhamento dos diferentes setores já existentes se organizando em torno do valor ao cliente por meio de uma gestão de portfólio eficiente e entendimento de uma relação entre a capacidade e demanda do trabalho e progresso nessa organização. Então, eles precisavam que começasse a haver esse alinhamento sistêmico. E aí teve o gancho de, ok, estamos em transformação ágil, mas a gente não está sentindo isso como uma mudança palpável. E aí veio o Kanban e o KMM como uma guia-chave desse processo evolucionário. E aí, tendo entendido o contexto, vamos conversar um pouquinho sobre o problema que eles tiveram que lidar. A gente tinha, dentro desse cenário, desse case, e aí a gente tem, lembrando que, falando de bancos, eles têm uma exigência muito grande em relação a demandas legais, em relação a prazos, em relação à auditoria do que está sendo feito. E a área financeira, ela buscava atender esses requisitos regulatórios, prazos, qualidades, investir em transformação ágil. E o que aconteceu? O problema era esse: olha, a gente precisa começar a pivotar mais rápido os times, a gente precisa começar a atender com mais acuracidade esses prazos, esses processos regulatórios. Vamos tentar abraçar abordagens ágeis para tentar trazer esse tipo de vantagem. E não é que deu tudo errado, funcionou, mas houveram ganhos locais. Faltaram os ganhos sistêmicos, entenderam? E, embora houvesse ganhos locais, houve dúvidas sobre o impacto em escala e a tangibilidade da transformação em toda a organização bancária. Mesmo com a transformação ágil em andamento, havia problemas, como gestão do trabalho em progresso, sobrecarga nas operações, gestão de dependência, falta de conexão entre níveis operacionais e estratégicos, ausência de ferramentas para a gestão visual eficiente do fluxo. Então, a gente tinha uma transformação ágil em andamento, mas esses problemas, eles começaram a ser uma mina de desconfiança sobre, será que esse é mesmo o melhor caminho? Porque eu posso ter times que estão rodando legal lá, funcionando dentro do framework ágil que eles escolheram, mas como é que está hoje o meu alinhamento estratégico entre onde a gente quer chegar como organização e como a gente está operacionalizando esse trabalho? Como é que a gente está conseguindo coordenar como uma entidade única esse caminho em relação a atingir esses objetivos dos nossos clientes, em vez de estar cada um olhando para um lado? E aí o passo que a Teodora fez no case que ela conta no livro foi: primeiro eu preciso fazer um assessment. Primeiro eu preciso entender onde estamos, né? A gente começa onde você está e melhora a partir daí. E aí ela começou a tentar usar as lentes lá do KMM, a usar as ferramentas, as dimensões do KMM para começar a entender onde hoje se encontrava a maturidade da organização. Será que era maturidade zero? Será que a organização não tinha nada ainda além do óbvio? E aí, alguns sintomas que ela detectou nessa análise. Haviam retrospectivas, havia momentos de inspeção e adaptação, mas ela discutia problemas no processo de trabalho, que é legal, mas eram pouco acionáveis e não geravam muitos resultados. Havia cerimônias, então a gente tinha loops de feedback, tá? E aí a gente sabe a importância dos loops de feedback para a sustentabilidade do sistema, né? Quando a gente fala em loops de reforço, de reabastecimento, pontos de alavancagem,
a necessidade importante dos grupos de feedback, que são essenciais para que um sistema ele seja sustentável e auto-organizável. Então, até havia cerimônias ágeis nos times, mas não havia definições de política para o tipo de trabalho, além do foco dos times ser em tarefas e não em entregar valor ao cliente. Então, eles faziam as deles lá, faziam retrospectivas, faziam refinamentos, mas o foco era entregar tarefa. Eu não sei o que eu estou fazendo, como isso afeta a estratégia da organização. Eu não sei qual é o desejo do meu cliente, eu sei que eu tenho que fazer essa task aqui. E aí, a falta de políticas explícitas também faz com que eles só estavam seguindo o roteiro que estava sendo colocado pela transformação ágil até aquele momento. Não havia limite de trabalho em progresso. Lembra do que a gente falou do problema que tinha de sobrecarga. Mas não havia limite de trabalho em progresso, gerando gargalos e disparidade entre as taxas de entrega e saída de fluxo do trabalho. Então, você tinha disparidade, mais trabalho entrando que saindo, mas isso não era um problema, porque não era visível para ninguém. Então, só dói na ponta. Visão holística de fluxo ausente. A gente falou que os times existiam e faziam cerimônias. E os times até tinham seus kanbanzinhos lá de time e tal, mas uma visão completa do fluxo de entrega de valor, fim a fim, era ausente. Isso não existia. Mudanças frequentes, bloqueios, retrabalhos, não eram monitorados. Então, a todo tempo, o sistema estava sendo impactado por mudanças, novas requisições, bloqueios, mas isso tudo era invisível. Capacidade desconhecida do sistema e dependência em indivíduos. Então, você pensar, poxa, mas com tudo isso aqui, problemas de gargalo, capacidade, desequilíbrio entre a capacidade de entrada e saída, como é que a gente conseguia manter isso aqui? Porque senão vai falir. Aí entra esse ponto. Dependência em indivíduos. A necessidade de heróis, de pessoas para ficar, cara, ele virou o fim de semana e resolveu. E havia uma dependência no modo de que normalmente as demandas mais críticas já eram encaminhadas diretamente para essas pessoas. Apesar do uso de boards de time, havia trabalho invisível, dificultando a visão real da carga de trabalho. Então, os times até faziam esse uso de boards, tentavam criar um trabalho visual, mas a maturidade ainda era muito baixa. Havia muito trabalho invisível, havia muita coisa rolando por fora. E isso dificulta o que eu quero falar sobre capacidade de conhecer a minha capacidade, sabe? Quando a gente está falando ali no estético, a gente vê a necessidade da gente mapear e analisar a capacidade da organização. Então, olhando essas linhas, fazendo essa análise aqui, onde é que será que esse time está? Obviamente, eles não estão no zero. Mas isso aqui eram características de um time maturidade level 1. Uma organização, não time não, uma organização ML1. Uma organização focada em times. E aí ela continua a análise entendendo e como é a cultura dessa organização nesse momento. Será que ela endossa essa minha visão de que eu estou lidando com a organização de maturidade 1? E aí a gente tem um contexto cultural de times que buscavam resultados com a gestão visual. Então, os times de fato tentavam utilizar a gestão visual, mas a gestão de fluxo, indicadores de desempenho eram negligenciados, afetando a eficiência do processo de entrega. Então, assim, era muito usar ali o Kanban como uma ferramenta para acompanhar lá as tasks, mas não havia uma visão de gestão de fluxo. E essa gestão de fluxo, preocupação com o acúmulo das tarefas, não eram parte da cultura. E aí, lembrando que a gente acabou de falar que estava em transformação ágil. Como é que não era parte da cultura? Porque o modelo de transformação ágil que eles abraçaram inicialmente, gestão de fluxo, orientação a serviço, não eram parte do escopo. Assim como a ausência de indicadores de desempenho e foco na melhoria de eficiência no processo de entrega. E aí, isso só endossa o que a gente acabou de falar. A gente está lidando com um time
uma organização maturidade level 1. A partir do momento que ela entendeu onde estou, foi que começou a se pensar nos próximos passos. Como é que eu chego onde eu preciso chegar? Que é para a gente ter uma organização realmente orientada ao propósito. Porque a gente falou da necessidade de os diferentes setores, as diferentes partes do negócio se comunicarem orientadas à necessidade da expectativa do cliente e às necessidades das demandas legais e auditorias que esse banco passa. Então, isso é o que precisa se chegar. E esse era o problema que ela precisou lidar. Tem uma frase bem legal nessa parte do problema que eu recortei para colocar aqui. Construir uma organização ágil implica em muito mais do que ter times aplicando práticas ágeis. Requer a conexão de todos os times entregando produtos e serviços na forma de uma única entidade completamente sincronizada que cumpre as expectativas do cliente de uma maneira confiável e sustentável. Esse era o problema que ela precisava resolver. E qual foi a solução? E aí o KMM ajudou, trazendo uma solução matadora. Primeiro ponto, as primeiras ações que ela tomou. A gente estava falando ali de times de maturidade level 1, mas que não tinha uma visão de fluxo. Então, eu preciso estabelecer nesses times os conceitos básicos de Kanban, para eles começarem a entender o sistema puxado, entender o equilíbrio entre demanda e capacidade, começar a criar uma agenda de sustentabilidade. E aí a primeira ação foi, eu vou treinar os times nos conceitos básicos de Kanban. Com isso, ok, estou confortavelmente aqui no ML1. Eu quero chegar no 3. Então, vamos começar a trazer práticas do nível de maturidade 2 orientadas ao cliente. Então, vamos começar a estabelecer ciclos de feedback para revisões do fluxo. A gente falou que havia ciclo de feedback, mas com melhorias locais ou somente preocupado com gerenciar o agora. Então, criar ciclos de revisão, e o KMM fala da necessidade de você ter meetings e reviews. Então, as meetings vão ser as reuniões que vão gerenciar o trabalho em andamento. As reviews vai gerenciar o sistema de como o trabalho de valor está sendo entregue. E ela começou a estabelecer ciclos de feedback para essas revisões de fluxo, o que aí começa a trazer impacto sistêmico. Lead time nas entregas. Então, começou a haver um acompanhamento e um trabalho em relação ao lead time de entregas. Foco no fluxo de trabalho. Então, o foco deixou de ser no indivíduo, deixou de ser no que cada um estava fazendo, para o que estamos fazendo. E que essas coisas têm que ser valoráveis e tangíveis para o cliente que está na ponta. Então, vamos mudar o foco para a gestão do trabalho em andamento. Gestão dos bloqueios e dependências. Começou a também trazer a necessidade de... Eu tenho vários setores. Eles têm interdependências muito grandes. Eu preciso trazer isso para cima. Aumentar o nível de satisfação sobre o problema, tornando ele visual, me ajuda a começar a desenhar experimentações para tentar tratar aquele problema. Então, é chave tornar os problemas explícitos, mensuráveis e palpáveis. E a gestão de bloqueios e dependências começou a trazer esse apoio, esse suporte. E aí, beleza, ela começou a trazer essas práticas e vamos tentar agora entrar nas duas principais frentes de trabalho que eu quero melhorar nesse momento. E aí ela trouxe, vamos trabalhar em cima da orientação a serviço no Core Data. O Core Data era o time que era responsável, era a parte da organização que era responsável por trabalhos como requisição de informações, resolução de incidentes, serviços operacionais, projetos de solicitação de mudança. Ou seja, era a maior parte do escopo que rolava invisível. E aí ela pensou, começou a trazer algumas melhorias dentro do que a gente tem no Kanban, né, de melhore colaborativamente e evolua experimentalmente. E aí essas melhorias veio como, vamos atualizar o nosso Kanban Board para refletir tipos de trabalho e etapas do fluxo. Então, se a gente entende como o fluxo vai acontecer até a entrega de valor, a gente consegue criar mais visibilidade, começa a acompanhar onde é que estão os gargalos e começa a tratar eles com eficiência. Reforço dos conceitos e benefícios de limitações de WIP e terminar algo antes de começar algo novo. É uma coisa simples,
mas que dá um impacto muito alto no meu tempo de entrega de algo. Porque eu consigo fazer uma limitação de foco, e assim como a gente tem na lei de Little, que dá uma relação direta e proporcional entre o tempo de atravessamento de um item de trabalho, o WIP e o throughput daquele time, se eu reduzir o meu WIP, eu vou ter um menor tempo de atravessamento. E aí ela começou a reforçar esses conceitos e coletar dados sobre as demandas e capacidades do time. Mas espera aí, coletar dados? Eu estou tratando de um time que acabou de sair de maturidade de nível 1, eles estão muito focados em time ainda, e aí veio com isso uma certa desconfiança. Houve resistência e preocupação sobre essa questão de coletar dados. Será que vão usar isso aí para começar a demitir, começar a medir pessoas? E foi chave ela ver isso, tratar esse ponto de resistência e reforçar e tranquilizar que seriam utilizados apenas para entender e melhorar o processo. Essa parte de reforçar isso, de fazer esse trabalho junto aos times, foi crucial para a construção dessa confiança, e só aí vinha o sucesso da iniciativa. Porque a partir do momento que você usa os dados para os momentos de alavancamento do sistema, você consegue criar um fluxo saudável que o próprio time se sente confiante de utilizar e compartilhar esses dados. Pisão, desculpa te interromper, mas a gente Está só quase tem acabando. mais 20 minutinhos aqui, tá? Oi? A gente só tem mais 20 minutos, então se você puder ir dando uma fechada 5 aí. minutos eu termino. É jogo rápido. Vamos embora. Então, houve essa necessidade de resistência e preocupação sobre o uso dos dados e tratar com essa questão de confiança. Então, quando a gente fala no Evolutionary Change Model, é importante a gente entender quais vão ser as barreiras que a gente vai enfrentar, ter as estratégias e saber onde a gente quer chegar. Então, dado que conseguimos conquistar a confiança, a coleta desses dados sobre a capacidade, o que são esses dados que foram coletados? E aí a gente está falando em dados que foram de tipo de item de trabalho, cliente que demandou o item de trabalho, data de chegada, data de início do trabalho, ou seja, data de comprometimento no meu downstream, data de entrega. E aí, vejam que isso se conecta com o que eu falei de começar a olhar o lead time, né? Tempo em que o item passou sendo trabalhado por outros departamentos e a pessoa que atuou no item. E aí coletamos esses dados, e esses dados começaram a nos permitir observações que trouxeram ações. Por exemplo, uma observação muito importante, que ninguém tinha realizado até o momento. Parte do trabalho sequer precisava ser feito. Parte do trabalho eram coisas que não faziam parte da responsabilidade daquele time ou que não tinham um valor efetivo para o cliente final. E atualizaram, então, como ação as políticas com declarações do tipo de serviço que eles forneciam e quem eram seus clientes. Outra observação, o lead time muito alto devido ao tempo que os itens permaneciam bloqueados. A gente começou a criar observabilidade, a gente acabou de falar sobre isso. E a ação foi, então, vamos começar a coletar mais dados sobre esse tempo de bloqueio e a causa. Porque aí eu começo a ter ações pontuais que vão criar essas melhorias em torno do problema real, sabe? Esse tipo de abordagem orientada a dados é crucial no processo evolucionário do KMM. E, claro, ela começou a criar ciclos de feedback com os gerentes, compartilhando esses dados, coletando e discutindo ações, gerando melhoria no processo de maneira geral e a gestão de fluxo de valor, além da consolidação de uma abordagem orientada a dados para a tomada de decisão. Então, começou a fazer parte do processo de tomada de decisão do time esse modelo de observar, orientar, decidir e agir. Sabe? E aí, quais foram os resultados que ela obteve com isso? Para esses times do Core Data, houve o estabelecimento de SLAs aceitáveis e alcançáveis. Então, eles começaram a ter Service Level Expectations que eram alcançáveis e confiáveis e eram aceitáveis para os clientes. Redução do tempo gasto em cerimônias ágeis. Então, a partir do momento que eles começaram a medir, começou a maximizar a eficiência das reuniões, olhar se essas reuniões realmente estão trazendo resultado.
Redução dos tempos de bloqueio, redução da cauda de distribuição do lead time, porque eu comecei a trabalhar o lead time, comecei a gerar observabilidade, comecei a criar ciclos de feedback, e com isso eu diminuí a variabilidade entre o lead time, e essas informações vão começar a ser úteis para eu começar a trazer previsibilidade para o meu fluxo. Entendimento das entregas do fluxo do trabalho para produzi-las. Então, o time, as pessoas, os gerentes, começaram a entender como o tipo de trabalho e a natureza deles, e com isso a relação entre capacidade e demanda. E aí, para acabar, ela também teve um trabalho em relação ao time de desenvolvimento de produtos. Quando a gente fala em desenvolvimento de produtos, orientação a serviços e desenvolvimento de produtos consiste em aplicar o mesmo modelo de pensamento utilizado na entrega de serviços para o processo de desenvolvimento de produtos. Kanban não serve para produto. O Kanban é para controlar suporte ou dar um stream lá do time de entrega. Não. A gente tem um sistema dentro do processo de tomada de decisão, do funil de opções que tem o momento da ideia até o ponto de comprometimento inicial, dos 2 pontos de comprometimento, né? O primeiro é, eu vou investir nesse negócio, na proposta de valor nessa iniciativa, desse negócio. O segundo ponto de comprometimento, quando a gente já tem algo mais palpável, é o vamos fazer, é o ponto do downstream. E aí, para entregar um produto valioso de qualidade de maneira sustentável dentro do prazo, é crucial coordenar diversos serviços, conforme resumido no processo de entrega do Kanban, no processo de entrega de serviço, nos princípios de entrega de serviço. E ela utilizou esses princípios para debater o desenvolvimento de produtos. O que são esses princípios? Esses princípios enfatizam a organização como uma rede de serviços interconectados e estabelecimento das políticas que atendem às necessidades do cliente, com foco na gestão do trabalho e a busca constante pelas revisões e melhorias. Ver que a gente está começando a mudar o nosso foco para orientação ao propósito, entendimento dos meus critérios de adequação e mapeamento da minha estratégia conforme os meus critérios de fitness, assim como a visualização de quais são os KPIs que vão sustentar a estratégia como indicadores de saúde. E aí eu tenho a minha organização de definição de produtos olhando o cliente e não tentando adivinhar o que o cliente quer. Novamente, melhora colaborativamente, evolui experimentalmente. Ela começou a trazer o uso de Kanban de portfólio para trazer transparência do fluxo de upstream e uma visão centralizada das iniciativas. Começou a fazer reuniões de sincronização do trabalho em andamento no upstream e começou a usar métricas de análise de capacidade, essa parte é fantástica, para a priorização das demandas que sejam alinhadas à capacidade de entrega do sistema. Vocês veem que antes a gente começou a trabalhar o processo de entrega, começou a criar visibilidade sobre a capacidade, e agora eu estou aliviando a carga com base na capacidade que meu time consegue suportar. E ela criou essa conexão, e aí vai para aquela palavrinha que eu falei lá no começo, a necessidade de um impacto sistêmico, para a gente ter o time com o upstream alinhado com a capacidade do downstream. E aí essa solução matadora ajudou a chegar do outro lado com essa transformação. E com isso, como conclusão, veio a implementação das práticas permitir uma abordagem centrada no serviço. A gente acabou de falar sobre isso. Então a abordagem mudou, a visão mudou sobre qual é meu propósito. O uso de conhecimento sobre a capacidade e entrega de valor possibilitou a priorização das iniciativas, alinhando os critérios dos clientes, garantindo escalabilidade sustentável de gerenciamento de fluxo. Então, a gente começou a criar uma agenda. Vamos voltar para o básico, lá no KMP1. O que é que fala sobre as agendas do Kanban? Agenda de sustentabilidade, agenda de sobrevivência. E essas práticas e essa mudança de cultura começou a trazer esse resultado. E, por fim, consolidando os diferentes times e unidades de negócio em uma visão holística. Então, ela começou a criar uma visão de todo, orientado à entrega de valor aos critérios de equação do propósito do meu cliente. A adoção de orientação a serviço e pensamento de fluxo foi fundamental para melhorar a agilidade na organização. Vocês lembram que eu falei agora, lá no comecinho, que a transformação ágil deles não considerou isso importante no escopo inicial? Só que isso foi essencial para, de fato, haver uma transformação ágil. O processo de transformação com o uso de KMM evoluiu para a coordenação fim a fim, com políticas explícitas para todas as áreas. E aí a gente consegue alinhar, visualizar o trabalho certo, limitar o IP, ter loops de feedback, ter nossas políticas explícitas, e com isso a gente começar a gerar resultados. Esse foi o case
do Banco BBV, que foi apresentado no capítulo 4. Show de bola. Resumão aí do case de 14 páginas, é isso? É grande pra caramba, né? 15 páginas. Deu Parabéns alto. pelo poder de síntese aí, viu, Penzão? Você, para falar desse monte de página, precisou de menos tempo do que eu para falar de 3, 4. Parabéns. Boa análise também, cara. Ah, tem mais uns É, 10 minutinhos aí, galera. Quem quer fazer perguntas, comentários, indagações, insights? eu tenho algumas, né? Vocês já sabem. Manda ver, então. Primeiro, O eu pau. vejo o pessoal falando o tempo todo em Kanban pirata. Faça, mas não diga que é Kanban. Mas no BBVA não foi assim, não. A turma meteu treinamento, treinamento, é Kanban, é Kanban, Kanban. E aí? Será que é porque os tempos eram outros? O que é que vocês acham? Ou será que Ó, essa história de Kanban pirata depende do contexto? no Eu acho que treinamento sim. do KCP, a gente aprende ali que para você transitar do ML1 para o ML2, você tem uma barreira para adoção, que é a falta de conhecimento em Kanban, principalmente entre lideranças. Então, Hum, isso você resolve com treinamento. certo. E se considerar que essa jornada no BBVA foi para nível 3, então, mais Em algum importante momento ainda, precisou ter levar treinamento. levar o conhecimento formal. Ah. Eu fiquei, uma outra opção que eu fiquei pensando, será que é porque conseguiram o apoio da alta gestão e é simplesmente, ó, vai ter que ser assim agora? Eu acho que tem muito disso, porque quando você tem um apoio da alta liderança para uma ideia nomeada, né? Então a liderança vira e fala: nós vamos implantar Kanban aqui. Eu acho que você tem um outro capital social ali, né? Agora, Ah, quando sim. não tem isso, aí talvez faça sentido você ir colocando as coisas meio sem dar nomes aos bois para a galera ir, né, absorvendo ali. Fala, Muriel. Boa noite. Eu fiquei agora até com medo de me candidatar para ler algum capítulo, né? A apresentação aí dos dois foi muito boa. Eu deixei anotado aqui como seria um exemplo de política explícita que ajudaria, por exemplo, nessa forma de ver o trabalho, né, de passar de tarefa para entrega de fato para o cliente, né? O que que seria uma política explícita, assim? Se alguém tem algum exemplo, né, como que seria escrita uma política, se tem algum padrão para fazer isso, ou enfim, às vezes você fala bastante sobre, tem que ter política, mas o que que seria, né, uma política? É tipo um post-it falando, nós trabalhamos dessa forma, alguma coisa assim? Não sei se eu deixo. Então, posso dar um exemplo rapidinho aqui? O que que a gente trabalha lá? A gente tem um fluxo definido que vai lá do upstream até o downstream. E a dificuldade que eu vejo nas pessoas é que a maioria não sabe mover os carros dentro do fluxo. Quem move, quando move, por que move. Então, uma política explícita que você pode fazer é escrever num quadrinho ali, cara, backlog. Quem mexe no backlog para começar é o PO. E ir explicando, porque, cara, o pessoal fica perdido, o desenvolvedor não sabe que ele tem que mover, e fica todo mundo perguntando. Política explícita é isso, é explicitar, por exemplo, o fluxo, e deixar o que é, por que o cartão está ali, o que significa, quem modifica e quando move. Isso é um Tipo, exemplo de política explícita, por exemplo. tipo no jogo lá do Kaizen Game, que tem lá os bonecos e cada um tem as suas skills, cada um trabalha em tais etapas. Isso seria tipo uma Pode política, ser assim, também. mais ou menos? Mais ou menos nesse estilo, né? Escrever a regra do jogo. Beleza? Escrever a regra, Isso é uma explicitar a regra política. do jogo. O IP é uma política explícita, né? É isso. O IP pode ser uma política explícita. Pizão, você quer falar também? Só para trazer um exemplo prático também. Eu normalmente uso muito o Confluence para formalizar as políticas explícitas, tá? Mas é exatamente isso que foi colocado, são as regras do jogo. Então, lá eu vou colocar quais são as políticas, os critérios para que movem cada etapa do meu fluxo. Então, o que é que cada etapa significa em relação ao fluxo de entrega de valor?
Eu também uso nos conferences que eu uso de política explícita, alguns dos itens que a gente tem lá no capítulo de Culture Hacking. Então, a gente tem... Olha, uma das nossas políticas pare de começar e comece a terminar, sabe? Então, outra das nossas políticas lá é dono é dono e dono significa em produção. Então, assim, são coisas rápidas que as pessoas vão começar a associar como parte da cultura e você vai começar a trazer de forma mais emergente como um time age em relação a essas políticas, sabe? Então, é importante você colocar as regras do jogo de forma explícita. Não pode ter nada, isso é algo de usos e costumes. Não, cara, tá tudo muito explícito, tá tudo muito escrito lá. Como é que você o que é esperado em cada etapa do meu fluxo, quais são os meus limites de WIP, quais são as minhas cadências, sabe? E aí consegue que o time comece a agir de forma mais proativa nesse processo de mudança evolucionária. Que eles passam a não somente ser um fator ativo, passivo de, olha, isso que estão me mandando. Não, cara, você conhece as políticas e você começa a trabalhar a evolução delas. Legal. Cocina? Acho que um outro ponto aí para contribuir, né, é que uma política, para ela ser explícita, ela tem que ter duas características. Primeiro, ela tem que estar alinhada com as pessoas, né? Ou seja, todo mundo tem que conhecer conhecer e concordar, né? E também ela precisa estar visível, ou seja, precisa estar documentada em algum lugar, né? Então, se você faz o acordo, mas não publica, não deixa ele visível em lugar nenhum, né, é muito possível que ele seja esquecido, seja desconsiderado, né? A outra coisa, o Pinzon falou aí do pare de começar e comece a terminar. Assim, isso tá mais para um filtro de decisão, né? Tem um dos pôsteres aqui do KMM que bota esse cara aí como um filtro de decisão ágil, tá? O filtro de decisão, ele é uma frase, né, que vai moldar comportamentos, mas isso é uma discussão aí para uma outra hora, tá? Ele pode ser assim uma regrinha, pode ser uma reflexão, né? Às vezes ele pode até ser uma política também, tá? Mas ele serve para moldar comportamentos das pessoas. Legal. Então, acho que uma outra Vou fazer a política pergunta aqui. ninguém faz deploy na sexta-feira. Isso é uma política que é explícita, não está ligada necessariamente ao fluxo, né? Mas é um acordo, é um combinado ali que está na cara de todo mundo, está em algum lugar que todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo tem acesso, e a gente combinou que não pode fazer deploy de sexta-feira, porque ninguém quer perder o fim de semana consertando produção, né? Fala aí, Kaique. Mudando um pouquinho de assunto, assim, o rumo da conversa, uma coisa que eu achei o máximo, assim, desse capítulo é que ela coleta poucos dados. Ela escolhe quais são os dados que vão ser coletados, baseado naquilo que ela tá sentindo que deve ser avaliado. E à medida que esses dados vão sendo coletados, e leva um tempo, acho que ela relata 3 meses coletando dados para poder avaliá-los, é que são feitas outras coletas, sabe? Outros dados. E aí, quando eu penso que todo dia eu vejo, sabe, no meu feed lá do LinkedIn, um monte de gente falando de métrica e coletar, 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 e todo mundo só fala sobre isso, e curso de métrica que só. E aí eu vejo, poxa, esse case que está aqui no livro do KMM do pessoal da Kanban University, eles dizem que coletaram pouca coisa no começo para poder sentir, depois eles adicionaram outras coisas. Então, para mim, isso foi muito legal, assim, poxa, você tem que saber o que você está coletando, sabe? Tem que saber o contexto, assim, não dá para só coleta tudo e depois você vê o que faz, não, sabe? É uma abordagem enxuta, né, Kaique? É. É enxuto nos dados para você não ficar aí num mar de lixo digital que não vai te contar nada, né? Muito Dá custo para coletar, né? custo pra caramba, nossa. Às vezes até trabalho inútil que você bota em cima das pessoas para ficar coletando isso, você não vai conseguir tornar ele de fato um insumo para tomada de decisão, né? Então, a abordagem enxuta é sempre boa. Até, até você pode usar essa abordagem nas políticas, né?
Você não precisa ter política para tudo, mas você tem que ter política explícita para as coisas que são importantes, né? Por exemplo, o Done é Done aí, né? Ou seja, só vai para a coluna Done se está de fato em produção, né? Então você pode até ser mais explícito do que isso, né? Em vez de você ter a coluna Done, você tem a coluna em produção, e ela é a última coluna, né? Então você torna a coisa mais explícita até no nome da coluna mesmo. Mas é isso, né? Eu acho que a ideia de você ter poucas políticas assim importantes, habilitadoras, é que fica mais fácil de gerenciar, né? Você não se vê novamente sobrepujado por muita informação, sei lá, engessado. Fala, Sara. Tenho só uma pergunta de curiosidade, Gustavo. Não tem a ver diretamente a ver com o tema, tem a ver com o tom que o Gustavo, eu não vi o seu LinkedIn, mas tem formação de base em Lean, estou curiosa por causa da forma como conversa sobre o Eu, tema. eu participei de um projeto Lean, aprendi bastante nele, Ok. mas eu não busquei muita coisa não, Ok. Sara. Não, Mas, parecia-me estar muito enquadrado. Ok. assim, Obrigada, desculpa lá. teoria das restrições, né, Sara? Ah, Você ok. vai mexer aquilo no que você precisa e só naquilo. Aí você vê os efeitos e depois você vai para a próxima coisa mudar, né? E não mexer num monte de coisas ao mesmo tempo, né? Então, o Lean para mim é isso, né? E eu também concordo com o Kaique. Este caso, por acaso, acho que é uma motivação interessante para quem está a começar, porque não, as expectativas não ficam demasiado altas, não é? Toda a gente ouve-se falar muito destas transformações de Kanban e quando nós olhamos para o caso que é apresentado, começamos a ver as situações que nós enfrentamos na realidade, não é? E é giro perceber que nós não estamos assim tão fora do esquema e que há problemas comuns. Esse também gostei muito dessa parte do capítulo. Obrigada e desculpem. Legal. Quem mais, pessoal? Vanessa, pode falar. Eu tenho uma pergunta, mas é out of topic, né? Mas aí Tá. deixa a pessoa terminar de perguntar. Tem a ver com KMM, né? Mas aí é uma coisa mais pessoal, aí deixa o pessoal terminar, tem que parar a gravação aí. Deixa a Vanessa perguntar aí. Fala, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Assim, comentários e até pegar um pouquinho da percepção de vocês, da experiência de vocês. Ela, assim, no capítulo aqui eles trazem, né, esse case no período de 1 ano, né? Aí o que me chama a atenção é esse tempo de, tipo, quando a gente vai falar de qualquer transformação, para qualquer coisa, né? Para qualquer, ou seja no nível de time, seja no nível de organização, a primeira coisa que apontam mas beleza, quando fica pronto? Daqui 3 meses? E aí, quando a gente pega aqui, né, o case, pera, vamos chegar, vamos estudar, vamos selecionar um pedaço, né, como vocês até falaram, vamos pegar uma lente ali dentro desse grande problema, vamos isolar, selecionar um grupo de trabalho, trabalhar, coletar evidências ali, para depois tomar decisões, né? Esse é o comentário que eu queria, né, fazer, que me chama, né, chama atenção, mas evidencia aquilo que às vezes a gente sofre na prática, né, de dar prazo para as coisas, as transformações, quando a gente fala em transformação cultural ali, parece que tem que ter um prazo de 1 mês, porque senão perdeu o time, né? Um pouco dessa pressão que eu acho que a gente às vezes sofre. E aí o que eu queria perguntar aqui, para entender um pouquinho também de qual a experiência de vocês, primeiro, ela fez ali, buscou num time, o que eu entendi era de um time que era downstream, né, que estava ali pegando a parte de desenvolvimento, para depois ir, testou, enfim, consolidou ali, e depois foi para um grupo de upstream para fazer o trabalho lá, né? E aí eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro vocês já vivenciaram experiências em que vocês fizeram primeiro no upstream e depois refletiu para o downstream?
E a segunda pergunta é, vocês já também participaram de experiência em que vocês fizeram vários ao mesmo tempo, paralelo, várias áreas, assim, como foi? Porque eu, do que eu estudo, do que eu vivi, sou super novata, tá? Em Kanban, mas tenho, né, pego aí bastante comentários, enfim, participado, e aí eu vejo que esse é um caminho, né, de isola um cenário ali, normalmente começa com quem é downstream, porque é onde as práticas já, de alguma maneira, funcionam, seja pelo Scrum, seja pela prática, né, de agilidade. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho do que vocês já vivenciaram. Quem quer comentar aí? Eu Ah, sempre comecei pelo downstream, então assim, Pinzon, né? Você é mestre aí no storytelling, sensacional. E Cotina, né? Cotina ou Cocina? Tanto faz. Tanto faz, então essa é tá a bom. discussão. Cotina, valeu. Muito bom aí o consolidado. Obrigada aí pelo resumo. Quem quer comentar essa questão do downstream e upstream? Ó, assim, eu sempre comecei pelo downstream, tá? Não tive ainda um ambiente no qual fosse mais propício começar pelo upstream, tá? E também já trabalhei em banco, né? Então, o que acontece? Banco bota um exército de agile coaches lá, divide eles entre os serviços, né? Entre as tribos, e tal. E você vai em um monte de squads, né? Em um monte de tribos meio que simultâneo, né? Mas é um trabalho assim muito mais para consolidar ML1 do que para avançar mais profundamente no KML. Fala aí, Pizon. Eu acho que essa decisão de começar o downstream, depois ir para o upstream, a gente falou agora há pouco sobre, acho que foi até o Gustavo que falou sobre teoria das restrições. E pegando um gancho da teoria das restrições, que diz lá, se não me engano, qualquer melhoria longe do gargalo é uma ilusão. Então, primeiro, eu preciso diagnosticar, entender onde é que estão meus gargalos. E para isso, eu preciso começar a ter uma visão holística sobre o fluxo de entrega do valor. Aí eu começo a ver, beleza, eu vou começar a trabalhar nesse ponto aqui. Porque se eu tiver um gargalo grande na etapa de ideação, tomada de decisão, do funil de ideias no meu upstream, não adianta eu dedicar um ano a maximizar a eficiência do downstream, porque o fluxo de entrega ao meu cliente, se eu quero chegar num contexto de ser adequado ao propósito dele, ainda vai ser deficitário. Então, eu acho que é muito em mapear onde estamos hoje e com poucas métricas, através também de narrativas e pessoas, né, a gente consegue começar a ter, porque ali ela colocou as métricas que ela coletou de dados, mas vocês viram que ela colocou várias questões culturais que ela coletou através das narrativas, e aí a gente tem que criar esse insumo para a gente entender onde é que a gente vai conseguir ter melhorias de impacto sistêmico. E aí a gente vai agir no downstream, no upstream. Aí passando até uma experiência própria normalmente, até porque normalmente a gente que vem de software, de gestão de software, acaba atuando muito no downstream, sabe? O que não faz com que eu comece a trazer algumas coisas para o upstream, comecei a fazer, puxei treinamentos de fit for purpose, comecei a trazer visualização de fluxo, e aí a gente começa a gerar um trabalho de a gestão de sistemas ser realizada dentro, a orientação a serviço ser realizada no upstream. Uma parte do resumo, não sei se vocês viram, tem um card lá que eu botei que é bem legal, que no começo do capítulo de produtos ela fala, muitas pessoas pensam que não faz sentido utilizar Kanban para gestão de produtos. Mas o Kanban, desculpa, mas o processo de tornar uma ideia algo tangível não é um processo? Não existe um fluxo atrelado? Não existe um sistema? Então eu vou criar uma forma de ter uma Eficiência do gestão em upstream, torno né? desse sistema, sabe? No final, tudo é sistema, né? Eu vejo sistema em todos os lugares, né? Ô, Vanessa, eu me lembrei aqui, teve uma ocasião, sim, que eu comecei um trabalho pelo upstream, tá? Que eu estava mais quando eu cheguei, né? Era eu fui substituir
um cara, né, como liderança ali da iniciativa de melhoria, né, e esse cara falou, ó, essa galera aqui ML1 tá pronto, né, já tá numa transição aí para ML2, né, então eu tava e tem uma camada ali estratégica muito é, afim de melhorar as coisas. É uma galera que conhece Kanban, que estudou Kanban, Lean, Toyota Kata, uma galera bem inteligente, né? Então, quando eu comecei a trabalhar nesse serviço, eu me aproximei mais dessas lideranças mais estratégicas. Então, o trabalho ali estava um pouquinho mais voltado para eficácia, né? À medida que a gente fez acontecer ali um fluxo de upstream, né? Ou seja, um processo de upstream um pouquinho mais estruturado, estabelecemos ali um ganho de maturidade nos OKRs que se definia trimestralmente, eu comecei a descer um pouquinho mais para um tático e para um operacional e comecei a ver umas deficiências ali, né? Então eu passei a atuar um pouquinho mais no downstream depois. Esse foi um caso, tá? Me recordando agora que eu, né, tive essa atuação aí. Gente, a gente já passou um pouquinho do prazo. Eu queria que se alguém tiver mais algum comentário para a gente encerrar. Sara, né? E aí a gente vai para o encerramento. Vai lá, Sara. É rápido. Era a propósito do comentário da Vanessa. Também me chamou a atenção a questão do período longo de implementação do projeto. E também queria saber a opinião dos colegas, se na vossa experiência também têm sido transformações com estes períodos assim bastante mais estendidos. É porque os clientes, de facto, Vanessa, perguntam sempre eu acho um piadão, porque sistemas de gestão da qualidade, por exemplo, que é a minha área, não é? Se nós formos a ver, tem todos os componentes dos níveis de maturidade até ao nível 4, não é? E eles querem aquilo sempre em 3 meses ou 4 meses. E Kanban, pronto, Kanban, se forem usado Kanban, também estão à espera que seja tudo super rápido. Então a minha pergunta é se a vossa experiência de quem já implementou, se de facto os projetos são mais longos ou se é possível fazer milagres. É isso. Assim, a minha experiência, tá, Sara? Eu achei que você, em um ano somente, passar de ML1 para ML3, nossa, maravilha. Foi bem rápido. Para você ter uma noção, o meu case para acreditação AKC foi um engajamento de 18 meses, né? Tudo que a gente conseguiu ali foi passar da transição do ML0 para 1, ele ia até o transição para 2. Ele tava transitando para 1 quando eu cheguei, e quando eu saí, ele estava transitando para 2. Isso foi um ano e meio, né? Ou seja, foi bem mais lento, né? Enfim, tem ambientes e ambientes, né? A gente, como líderes de mudanças aí, a gente quer fazer acontecer, mas é uma das maiores virtudes aí do coach Kanban, do consultor de Kanban, é ter paciência, é entender que em determinados ambientes você está arriscado a dar um passo maior que a perna se você acelera muito. É o overreaching, né? O modo de falha, né? Ok. Obrigada. Nossa, fico só querendo puxar mais assunto, mas vou me controlar. Acho que a gente pode até explorar mais o grupo para, né, mais coisas durante os outros dias. Acho que eu vou colocar algumas perguntas que eu tenho por lá nas próximas semanas. E aí, para encerrar, queria só já deixar aqui registrado. Deixa eu apresentar aqui rapidinho para vocês. Que a gente já está no Trello aqui da gente. Deixa eu colocar isso aqui como já finalizado, né? A discussão dos capítulos 3 e 4. E aí os Bota o capítulos... PDF que eu mandei aqui, Kaique. Se tu puder Ainda subir não, ele aí no anexar, eu ainda não. agradeceria. Valeu. E os capítulos 5 e 6 para o dia 15 de agosto, que é uma terça-feira daqui a 3 semanas, né? Quase 3 semanas.
para a discussão dos capítulos 5 e 6, certo? Os capítulos 5, principalmente o capítulo 5, é um capítulo que tem muita coisa, então a minha sugestão é que a gente realmente só traga assim, alguns tópicos sobre eles, até porque é, é bem assim, é a cultura, né? Então, imagina você falar de todos os aspectos culturais de organização de baixa maturidade, tem muita coisa. Então, seria Mas, mais uma ideia de Kaique, eu vi aí, pontuar algumas coisas. eu não tinha dado essa sugestão, até porque chegou agora, né? Já quer sentar na janela, mas eu vi o Cocina aí comentando, e desde que iniciou o trabalho, que eu acho que valeria a pena a gente, não sei, testar um capítulo só, porque é muito tema, né? Muito assunto, ou seja, é muito rico, né? O que está vindo. Não sei, eu acho que valeria a pena fazer um teste. Não, ficou chato, ficou muito longo, mas acho que valeria a pena testar o modelo aí. Porque se botar no grupo também, a minha preocupação é que às vezes muita gente que não vem vai acabar assim. Eu acho que a discussão tem que gerar em torno de quem está mais presente, né? Não querendo fazer nenhuma seleção, mas às vezes a pessoa dá uma opinião, mas ela não vem, por que está dizendo que tem que ser um ou dois se ela não está participando, né? Então, Aham. tem muita Sabe, essa questão de critério, né? aham. Sabe qual é o meu... Assim, eu entendo o seu ponto. O que eu penso é que eu tenho um objetivo de terminar o livro. E eu acho que se a Bom, gente fizer um capítulo só, há uma chance muito... eu já acho que já tem uma chance grande da gente não conseguir terminar, porque seriam 10 encontros. É muito encontro. Agora que a gente está no segundo, né? Terminou o segundo uhum. agora. Quando a gente coloca um capítulo, de Perder a repente a gente atração, tem né? dobro de Faz encontros. sentido. Pode não Seriam tracionar, ou 20 seja, reuniões. é, Aí é aquela coisa, o teu trade-off, né? Você prefere discutir um pouquinho menos cada capítulo e ter uma chance maior de discutir mais capítulos, ou você quer discutir mais cada capítulo com a chance maior de não chegar até o final, sabe? é isso. No Bom, momento, bom ponto. o meu ponto é que vale a pena a gente não conseguir discutir tudo. E aí, o que é que acontece? A gente precisa priorizar bem o que é que a gente vai discutir. E é por isso que eu reforço, assim, vamos tentar ler o capítulo antes, vamos tentar ter as perguntas já mais ou menos organizadas, conversar no chat lá do WhatsApp, até colocar perguntas aqui, porque aí a gente tem mais, digamos assim, a gente melhora as opções para poder a gente escolher e priorizar na hora que a gente tem esse encontro. Dá mais Esse é o meu qualidade, ponto, né? sabe? Não, mas faz muito sentido, porque até porque aqui não é um workshop, não é palestra, não é, ou seja, tá É, todo mundo tem que chegar com a leitura, né? Se não chegar com a leitura, isso. dificulta. Faz sentido. Agora sim, se a gente se é, é, eu não sou o dono do clube, né? Acho que todo mundo já percebeu, assim, o posicionamento é mais de organizador. Então, se a gente vê que a maioria das pessoas acha que é melhor fazer um só, ter esse pensamento, ok, a gente Não, faz faz. sentido. Eu não tinha visto por esse termo que você falou, não. É bem razoável. Perder tração, né? Acho que se a gente fizer um esforço mais concentrado aí, tem maior chance realmente de chegar até o final com um É. grupo, uma quantidade boa de pessoas. Menos perdas aí durante Aham. esse período. Queria É, fazer a pergunta, não sei se, quer dizer, após a experiência de vocês, eu estou fazendo a trilha do Kanban, né? KMP1, KMP2, que agora é KSD, KSI, e naturalmente eu estou vendo que o próximo passo aí seria o KMM. Minha dúvida é o quanto você consegue ser autodidata ou não, cara, vamos lá, vamos fazer o KMM lá, vamos certificar lá, ou seja, quem já fez aí, quem já passou por essa trilha, o quanto é muito importante, vale a pena o investimento, custo-benefício, ou, cara, cada caso é um caso. Como é que vocês veem aí o pessoal que já foi por essa trilha aí? Qual a ô Zé, experiência que vocês, quem já vivenciou isso aí, que tem o KMM, como é que tá vendo? Valeu o investimento? Não, cara, tem esse grupo aqui que a gente vai estudando. Claro que uma coisa não substitui a outra, né? Mas é tudo custo-benefício, e tem que botar na balança as escolhas que a gente faz, né? Os investimentos que a gente faz. Eu não vejo nem com custo, né? Vamos colocar como investimento. Quem já passou por isso aí, o que que tem a... Se quiser parar a gravação aí, cara, enfim, é é só porque uma eu não pergunta. terminei aqui ainda. Ah, desculpa, Kaique. Tudo bem.
Então, eu queria só saber se, dentre vocês que estão aqui, alguém está disponível, se habilita para apresentar o capítulo 5, capítulo 6 ou registrar. Só isso. Ou se prefere pensar, avaliar e depois a gente pode. Não precisa dar resposta agora, né? Talvez a gente possa conversar. Legal até alguém que nunca não apresentou ainda, porque a Sim, gente vai tendo exatamente. diferentes pontos de vista, sabe? Porque cada pessoa vai ter sua forma de interpretar, sua forma de trazer, como entender o capítulo. Eu acho que seria legal isso. Ah, e uma coisa, eu não sei se, acho que, talvez para reforçar. Eu sou muito novato em Kanban, tá, gente? Conheci Kanban tem um ano, mais ou menos, assim. Eu vim fazer agora, eu virei KMP recentemente, assim, virei KMP, porque eu disse, não vou passar, quero passar tanta vergonha nos encontros do Clube do Livro, não. Aí eu fui fazer. E eu apresentei o capítulo 1 lá. Ah, claro que não foi como Cocina, como o Piron ou o Grilo, mas aí apresentei e a gente foi discutir. Considerando que a gente não precisa dar uma aula, né? E é mais para apresentar os tópicos, isso também facilita para você trazer aquilo que você considerou mais importante e a gente vai discutindo. Considerando É um incentivo bom, Kaique, porque acho que alguns de nós também estamos numa situação assim de novatos, assim, então há mais receio. Eu, por exemplo, fiquei logo assim de pé atrás, porque eu não consigo expressar-me da mesma forma que vocês, não estou tão habituada aos termos, mas eu vou pensar, está bem, Kaique? Eu digo alguma coisa é, amanhã, quando Eu vou estiver na linha do sentada. Pinzon, cara. Eu acho que nós estamos precisando de novos sotaques aqui nesse grupo, hein? Eu acho que a gente está precisando de novos sotaques, hein? Vamos nessa aí. Este é sotaque do Porto, se não é Isso bem de aqui, Portugal. aqui Kaique, é quando que ambiente vai ser o seguro, próximo né, pessoal? encontro? 15 de agosto. 15. É uma terça-feira, quase 3 semanas de hoje. Tá bom. E no final é resumir o que tem o que está no livro. Não precisa É, trazer. Na verdade, é até melhor que não fazer, enxerte conteúdo que não é do livro. fazer um Então, é resumo, trazer a resumo de interpretação faculdade, do que né? você leu lá. Fazer, fazer um resumo Que de foi o que eu faculdade ali, entendi. né? Trazer os Pronto. tópicos. Ó, eu me habilito a falar dos 6, pode ser? Pode Porque, ser. e aí eu perguntei da data, porque na semana anterior eu vou estar num cliente, assim, full time, então se fosse na semana anterior eu não me comprometeria. Mas pro dia 15 eu me comprometo com os 6. Ok. Aí eu trago o resumo. Eu faço uma prévia, a gente está colocando no Trello, né? Os resumos Isso. ali. A gente vai se comunicando. Eu Tá vou certo, lhe dando suporte. O Caio tá que vai te certo. achar, Vanessa, você não tem a dúvida. A pescaria dele é boa. Show. E eu comecei a ler o Fit for Purpose o Do livro, David né? também. É, do David. Peguei das mãos dele, e foi legal. Então deve ter conexão ali, né, com o que tá lá. E aí acho que eu me sinto tranquila é uma palavra muito forte, mas me sinto mais Mas, familiarizada com mas alguns Kaique, termos. Ok. já agora, Kaique, porque é que eu disse que o capítulo 6 podia ser os tópicos mais importantes? É que eu ainda não cheguei lá, senão eu oferecia-me. Não, em, em todos os Quer dizer que é capítulos, a complexo, não ideia, é? em todos os capítulos, a ideia é que você apresente aquele, fazer um panorama geral do capítulo para a gente ir discutindo. Por isso que é tão importante que a gente chegue aqui tendo lido, já, Hum. sabe, rabiscado com algumas ideias daquilo que está querendo discutir. Acho que isso é o mais importante. O capítulo 6 aí da Vanessa, Sara, é a cultura nas empresas das organizações de ML3 e 4. E o capítulo 5 é a cultura nas empresas ML0, 1 e 2. Então pronto, eu posso fazer o capítulo 5, porque o que não faltam são organizações ML0. É, não, mas essas Show! todas Estou são muito, de baixa maturidade. estou muito Pô, cara, ambientada. Ótimo. Pronto. acabei de lembrar aqui que eu vou estar no treinamento, cara, de Business Agility com o Tom, no dia 15. Olha para isso. Só está sendo gravado, né? Então tá tudo certo. E eu Dá queria para recuperar. aproveitar, agradecer Mariana, agradecer a Sara pelo registro, viu? É muito importante para a gente manter, né,
as discussões, assim, isso acaba gerando um backlog legal, assim, um arquivo legal de informações para o futuro. Eu acho que agora podemos encerrar, né? Dessa vez a gente passou bastante do tempo. Então, muitíssimo obrigado a todos. Mais uma vez, foi uma discussão muito rica. E espero encontrar o máximo de vocês daqui a 3 semanas. Viu? Muitíssimo obrigado, Show. gente. Uma Show. ótima Obrigada, Obrigada. gente. E parabéns Tirar, pelas Obrigada, apresentações. pessoal. a gente tirou uma foto dessa vez? Não, né? Ei, Ainda não. Vocês querem tirar? nossa. Vamos lá? Seria legal. E aí todo Bora, mundo é já bom, faz é bom, post né? para a gente ter Só- cada bom. vez É. mais O pessoas. Gustavo é que não está mais aqui. Ele deixou Botar no só. LinkedIn também, né? Vamos lá. 3, 2, 1. Kanban! Ai, Ok. Deus. Tirei um Foi? print aqui e vou mandar no grupo. Quem tiver Show. tirado também, manda lá. Um abraço, gente. Show, Até a gente. Obrigada. próxima. Fiquem Obrigada. bem. Tchau, pessoal. Descansem. Foi fantástica a Obrigada. noite. Um Tchau, abraço. tchau. Exato.